Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui na antena da Rádio Alto Minho, às segundas-feiras, depois das 22, e também no site e nas redes sociais com imagem. E hoje temos um tema que tem um nome forte pelo meio, e o nome forte é monstros. E, portanto, vamos aprender hoje a enfrentar os nossos monstros internos. Maria do Céu. É verdade. Olá, ouvintes, espero que estejam bem. É muito pouco usual falarmos dos nossos monstrinhos, das nossas cenas, dos nossos pequenos traumas, grandes traumas, aquilo que vocês quiserem, porque não é bonito, porque não fica bem e porque não é suposto sequer ter a noção de que eles existem. À medida que nós crescemos desde a nossa infância até a idade adulta, e quando temos a sorte de ter qualidade de vida, não ter muitas chatices, estes pequenos medos que nós vamos tentar arrumá-los, ou que vamos tentando sempre arrumá-los em gavetas, escondê-los, fechá-los à chave, mais tarde ou mais cedo acabam sempre por aparecer com, digamos assim, com força, com poder, e que acabam sempre por baixar a nossa autoestima, autovalor e até a causar problemas na forma como nos relacionamos connosco, com o mundo e com as pessoas, com tudo à nossa volta. E é importante, eu acho que uma das coisas de ser só apenas um ser humano é termos as nossas coisas boas e as nossas coisas más. Já à medida que nós temos a noção que temos as nossas fragilidades e que temos os nossos medos, mais vale arregaçar as mangas e tratá-los por tu. Pedir ajuda a psicoterapeutas, a alguém que nos ouça, e a tentar desmistificar muitas vezes algumas coisas que podem desaparecer com o tempo, ou pelo menos não serem agravadas por cada não escolha, por cada não decisão, por cada falhanço, por cada queda, porque realmente tudo isto aumenta o panorama negativo e a força que muitas vezes eles têm para nos bloquear e limitar a nossa vida. Portanto, quando temos um projeto, nós temos sempre que contar com alguém cá dentro a puxar-nos para trás. E eu acho que é uma das coisas mais incríveis e que eu ainda não consigo perceber, por muito que eu tente pesquisar, também ainda não estou satisfeita com aquilo que ando a ler. Como é que muitas vezes a nossa vida e aquilo que nós temos que fazer, há sempre uma voz, há sempre algo em nós que nos puxa para baixo, ou que nos impede de darmos o passo, ou que nos impede de vermos até a vida com outros olhos. E isto, meus queridos ouvintes, tem a ver mesmo com o nosso crescimento, com as coisas que nós não ultrapassamos, com os fracassos que tivemos, com os traumas que fomos acumulando, porque o melhor é esconder e nunca falar. E isto é uma das razões principais que nos impedem de ver a vida como uma universidade, em que há coisas boas e que há coisas más, é onde há... E a vida é uma constante aprendizagem. É verdade, e que à medida que nós vamos ultrapassando algumas situações, não quer dizer que elas não voltem a aparecer, mas aparecem outras com outro tipo de dificuldade. Porquê? Isto é a mesma coisa que estava na escola primária. Nós aprendemos todas as disciplinas da escola primária, mas depois, à frente, nós não vamos voltar a repetir essas disciplinas, porque parte-se do princípio que elas estão aprendidas. Então vamos sempre... O português é mais complicado, a matemática cada vez mais complicada. À medida que vamos crescendo, vamos tendo mais disciplinas, e a vida é assim. Depois aplicamos o que aprendemos, a base, não é? Pronto. E o que é que nós não fazemos na vida? Nós não aplicamos os pontos positivos das nossas lições, porque nós ficamos com a mágoa, com o rancor, com a cena que nos aconteceu, com a injustiça, com essas coisas todas, e não ficamos com a parte positiva, que é o que é que nós aprendemos com isto, o que é que nós agora somos depois disto ter acontecido, o que é que nós somos capazes de fazer. Porque preferimos, a maior parte de nós, há sempre aquelas pessoas que veem sempre as coisas com as suas pérolas, mas a maior parte de nós refugia-se um bocadinho em toda a parte negativa, todas as coisas que aconteceram, e esquecem-se que todas as partes negativas também têm uma parte positiva. E isto é ridículo, porque assim, é muito aborrecido
nós estamos a dizer que há partes positivas nas coisas más, porque isto é um clichê, e o problema é que nós vivemos hoje numa altura, e andamos sempre com estas coisas, a viver de clichês e de frases giras e fantásticas, porque é tudo tão giro, fica tudo tão bem, mas não são clichês. E quando nós temos autoconsciência e autoconhecimento acerca da nossa vida e acerca daquilo que acontece à nossa volta, nós apercebemos disso, não é um clichê, e que qualquer assunto complicado que tenha acontecido, nós com o tempo e quando nos acontece alguma coisa má, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é não nos fecharmos nessa situação, nesse contexto, em tudo, é nós abrirmos-nos para os nossos amigos, para a nossa família, para confidentes, para terapeutas, o que vocês quiserem. Porquê? Porque é assim que nós desmembramos um monstro, é assim que nós cortamos as pernas a algo que nós não queremos para nós. E um princípio base é nós realmente não querermos um monstro atrás de nós, sempre a matraquilhar literalmente que não podemos, que não somos capazes e que vamos falhar e que as coisas correm mal e vão continuar a correr mal, que pelo amor de Deus ninguém aguenta. E os medos começam logo em crianças. E os medos, claro, e os medos começam logo nas crianças em todo o processo de crescimento. E nós, como... E se não forem corrigidos? Podem ficar até a idade adulta e ganhar outras proporções. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho como mãe, eu sempre tive alguma atenção, por exemplo, ao sono, quando vão dormir, e estive sempre a acompanhar para que adormecessem e para que estivessem calmas enquanto no primeiro sono, porque as crianças têm muito medo do escuro, têm medo, sei lá, dos bichos, de qualquer coisa que seja, por mais ridícula que nos possam parecer, eles realmente têm esses medos. E nós, como pessoas adultas, devemos perceber ou lembrarmos de como nós éramos quando éramos pequeninos e assim ter uma atenção e um cuidado redobrado. No fundo, é só dar atenção, é só darmos a perceber às pessoas e às crianças, neste caso, que eles que são importantes para nós. E como importantes que são, nós queremos acompanhar e até desconstruir todas essas questões do medo. Não vale a pena dizer que um monstro que não existe ou que qualquer coisa que não existe, porque para a criança isso tem muito valor. E então o melhor é estar ali a acompanhar, ser um porto seguro para que eles tenham calma, tranquilidade, segurança em todo o processo de crescimento e que tenham a certeza que podem contar connosco em todos esses receios e em todas essas coisas, que nós vamos ter uma capacidade de compreensão, de paciência e de entendimento, que eu acho que é importante, porque muitas vezes somos impacientes e não dá jeito nenhum, mas nós temos que perceber que as pessoas que estão ao nosso lado, e nomeadamente as crianças, são importantes para nós, porque nós fizemos uma opção por elas, e que em todo o processo devemos estar atentos àquilo que poderá acontecer para que possamos ter uma atitude preventiva relativamente a algumas coisas que se podem tornar graves com o tempo. É só estar atento. E depois, que é umas coisas que é muito interessante, nós, à medida que crescemos, começamos a ter vergonha de termos alguns medos e muitas vezes há processos de depressão e processos de baixa autoestima e autovalor que estão alicerçados em comparações, em medos da infância, em situações não resolvidas durante o nosso processo de vida até ao momento. E quando nós temos a sorte de ter uma vida muito mais tranquila, de vez em quando eles aparecem e assumem algum poder em termos das nossas escolhas e da nossa vida. E o mais importante que tudo, e nós já falamos muitas vezes aqui no programa, é realmente uma pessoa falar deles, desmistificar, ter algum sentido de humor e ridicularizar-nos até relativamente a isso, porque isso vai desconstruindo e vai retirando o poder que de uma forma inexplicável assumem na nossa vida. Há quem consiga fazer isso muito bem, mas há quem não lide bem com isso e não consiga ver uma coisa tão positiva numa coisa que não é, não é? E eu acho que é muito difícil nós vermos, porque nós estamos rodeados destes clichês e que vai tudo correr bem e nós acabamos por muitas vezes não acreditar que vai correr tudo bem.
e Isso é uma questão de fé, não é? Dizermos que vai correr bem. Sim, e também uma questão de esperança, porque eu acho que nós devemos ter sempre alguma esperança relativamente à vida, relativamente às coisas que nos acontecem, perceber sempre outro lado para além daquilo que os nossos olhos veem, para além daquilo que a vida nos quer mostrar, porque vivemos tão obcecados com algumas prioridades, com alguns objetivos da nossa vida, que muitas coisas nos falham e muitas coisas nos escapam, e nós temos que dar 2 passos atrás e repensar a nossa vida, as nossas prioridades, e perceber que uma das questões mais simples da nossa vida é que estamos sempre a apontar os dedos aos outros, a criticar, a condenar, a dar lições de moral, e nós não percebemos que a maior parte das coisas que criticamos, condenamos e que damos lições de moral é para nós mesmos, e por isso, antes de nós falarmos com os outros, acho que devemos pensar um bocadinho em nós e o que é que nós dizemos aos outros que realmente nos cabe a nós muito bem e que chapéu é que nós podemos usar. E isto é importante porque isto melhora a nossa qualidade de vida no seio da família, no seio da comunidade, no emprego, em todas as nossas relações. Porque nós vamos perceber que muitas vezes acordamos mal dispostos e que as outras pessoas não têm, coitadas, não são sacos de boxe. E nós temos que descomplicar-nos a nós próprios, perceber que somos seres humanos e que não faz mal nenhum acordar mal disposto, mas faz muito mal cair em cima dos outros porque estamos mal dispostos. Também tem muito a ver com, que é uma coisa que nós também temos que falar, que nós temos que mudar a nossa forma de viver e sermos proativos no nosso bem-estar. E uma das coisas fundamentais para nós pensarmos um bocadinho é dormirmos um bocadinho melhor. Porque se nós dormirmos melhor, nós estamos muito mais descansados, muito mais predispostos, porque o nosso corpo ajuda-nos a ver as coisas de outra forma, porque estamos descansados e que estamos relaxados. E eu acho que é um primeiro passo para nós pensarmos um bocadinho também nisso. Depois, outra das questões que nós muitas vezes até não nos interessa muito é saber um bocadinho mais sobre as pessoas. E eu acho que é engraçado como nós tentamos viver sempre em cima do tapete e ou não nos interessa, ou não querem saber, ou, pronto, isso dá-me um bocadinho também, dá um bocadinho de impressão, porque no fundo as pessoas passam a vida, e isto vejo desde adolescentes e até mais novos, passamos a vida a tentar viver num perfil que até é bonito. E se nós queremos ir para além do perfil, daquela imagem bonita que até é fixe e que é super cool, está um ser humano, e está um ser humano com todos os dramas, com todas as coisas fixes e com todas as coisas e com todas as fragilidades. E é importante porque mas que são camufladas. E que estão todas, porque nós passamos a vida a camuflar os outros, principalmente esta questão dos medos. Eu tive uma vez com o meu médico e numa das consultas era a questão do medo. A importância do medo na nossa infelicidade. Ou seja, como é possível nós darmos valor a algo que nos torna infelizes? E como é que nós não conseguimos desconstruir algo que nos torna infelizes? Porquê? Porque muitas vezes o nosso medo obriga-nos a pensar que eventualmente temos que optar por outro caminho, que temos que tomar decisões, e muitas vezes não as queremos tomar, porque temos medo daquilo que vem. Sim. E então ficamos naquela cena má, porque pelo menos conhecemos a cena má. Pronto, mas é um bocadinho assim. Mas o facto de termos medo muitas vezes também pode não ser completamente negativo, não é? Uma pessoa que tem, por exemplo, medo de um acidente, isso pode levá-la a conduzir com mais precaução e evitar de facto alguns azares, não é? Porque às vezes os destemidos passam mal, não é? Eu acho... nem tudo é completamente negativo. Há que tirar de facto as vantagens de cada caso, não é? Eu acho que a questão da sobrevivência e o nosso cuidado com a nossa vida não é sempre, mas de vez em quando temos sinais de alerta. Não é o medo exacerbado, não é? Sim, mas por exemplo, temos sinais de alerta. Se estamos a conduzir muito rápido, de repente vem aquela voz que diz calma, porque isto é muito rápido, porque isto é questões de sobrevivência. É quando
alguma coisa que estamos a fazer põe em causa a nossa integridade física. Isto pode ser a conduzir, pode surgir quando estamos a praticar um desporto um bocadinho mais radical, ou quando queremos fazer alguma coisa que não conhecemos e que há alguma possibilidade de correr mal. Então temos estes sinais de alerta. E estes sinais de alerta têm só a ver com a manutenção da nossa integridade física, e nós devemos perceber isso. É pena, no meu entender, que esses sinais de alerta não surjam mais a miúdo. Quando bebemos mais, quando dormimos pouco, quando não fazemos desporto, quando criticamos, quando condenamos e quando passamos a vida assim por cima, sempre porque é bonito, porque isto não nos ajuda a viver uma vida muito mais livre destas amarras e destas algemas, porque isto acaba por nos prender imenso, aprendemos a nós e sem querer arrastamos as pessoas, os nossos amigos, a nossa família, para um mal-estar que pode ficar alicerçado e depois pode ser difícil de ultrapassar. Nesta questão, nós devemos ter sempre aquela ideia, e nós dizemos sempre isto no momento de inspiração: quando nós temos algum problema e esse problema nos afeta ou nos condiciona a nossa qualidade de vida, ou ver a vida de outra forma, quando nós temos uma vida cheia de discussões, cheia de complicações, nós temos que parar. E nós temos que parar, e a forma de parar é só pedir ajuda. De uma forma transparente, sincera e vulnerável, porque se não for assim, não vale a pena pedir ajuda. Mas também há quem não lide bem com isso. Lá voltamos nós, não é? Como pedir ajuda. Sim, porque vai ter que se expor. Sim, é questão da exposição, e nós temos muita vergonha de expormos os nossos dramas. E fraquezas. E as nossas e fragilidades. E as fragilidades. E nós só somos seres humanos. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. E então o ser humano é composto de coisas boas e coisas más, é a sombra e a luz, aquela coisa engraçada, aquela dicotomia. Mas quanto mais abraçarmos o nosso lado negativo, mais ele tem poder sobre nós, e mais o lado positivo acaba por ser uma mais-valia para lidarmos bem com isso. As coisas más não desaparecem. A forma como nós lidamos ou as tratamos é que muda tudo. Qual é a diferença entre uma pessoa que é consciente e que tem autoconhecimento? Não é melhorar a vida e que as coisas nunca vão acontecer. É a forma como se encaram as situações, como se encaram os reveses, como utilizamos a nossa inteligência emocional para ultrapassar determinadas situações, como conseguimos prever, como conseguimos calar e como conseguimos silenciar. Sem esta questão do ego, porque uma das coisas que nós também não gostamos é deixar de ter razão. E quando nós pomos de lado as medalhas e queremos ser felizes e queremos viver com melhor qualidade de vida, é quando as coisas começam-se a descomplicar e as montanhas começam todas a desmoronar, porque elas não existem. Porque a questão das nossas guerras e das nossas batalhas pela razão, por eu estar certo e tu estás errado, é ridícula. E nós temos que perceber, e nós deveríamos perceber isso, que quanto mais nós nos abrirmos para as pessoas ao nosso lado, quanto mais nós sinceros formos ou transparentes, ou quanto melhor conseguirmos comunicar, melhor vamos estar nós próprios, connosco próprios e com todos os outros. Porque ao fim do dia, o que conta é o quê? É a forma como nós vivemos bem o dia. E viver bem o dia é viver sem estes dramas, sem estas confusões e sem estes entendimentos. E às vezes tudo a partir de um pó. Tudo a partir de uma cena, de uma razão. Esqueçam a razão. Esqueçam às vezes aquelas discussões que vocês sabem que não vão resultar. E que muitas vezes também é importante. E nós dizemos desde o momento zero neste programa que assim, não discutam. Quando as coisas não estão no nível da educação, então dê meia volta e vá-se embora. Porque tudo aquilo que vai dizer vai ser fruto dos seus medos, das suas frustrações, dos seus traumas, dos seus fracassos e por aí fora. E vai dizer coisas que se vai arrepender e vai ouvir coisas que não vai gostar. E eu acho que as coisas, a partir do momento em que são ditas ou ouvidas, não há volta a dar. Porque fica sempre o registro. Por muitas desculpas que se possam dar, por muito perdão que nós possamos ter relativamente a isso, há coisas
que com o tempo até podem ser ridículas, mas que não devem ser ditas. Maria do Céu, estamos quase no final do programa, mas nós não falámos aqui num termo que é um dos pilares do momento de inspiração e que tem muito a ver com o tema de hoje, do programa de hoje, que é esta história de enfrentarmos os nossos monstros internos. E isso, para a gente os conseguir enfrentar, temos que nos conhecer a nós próprios. E aí entra o autoconhecimento, que é o tal pilar que nós ainda não falámos aqui, mas que poderá ser também a base para conseguirmos pôr em prática tudo o que dissemos até agora. Eu acho que o autoconhecimento, isto tem a ver com a base sempre do nosso programa, que é o autoconhecimento e autoconsciência em tudo aquilo que nos acontece. Senão não vamos conseguir. Se não tivermos o autoconhecimento, não vamos conseguir enfrentar estes medos. Nada, porque assim, enquanto nós vivemos a atuar, literalmente, a tentar parecer e não ser, e estas coisas de parecer e não ser, honestamente, a mim dá-nos muita confusão, porque mais tarde ou mais cedo o verniz estala, literalmente. Isto é um clichê, mas é verdade. E por isso mais vale uma pessoa silenciar, não querer parecer algo que não é. E este momento, digamos assim, nós não somos contra absolutamente coisa nenhuma, mas as redes sociais criaram uma forma de estar e de viver muito alicerçada num perfil, num nanosegundo de uma vida que toda a gente tenta copiar. E porque é giro, e porque é fantástico, e o que é que acontece? Isto impede-nos, e o tempo que nós passamos nas redes sociais e por aí fora, impede-nos de estar em silêncio, de pensar, eu hoje fiz mal, eu fiz mal isto, eu comuniquei mal isto, eu exagerei nisto, eu impacientei-me nisto, eu não cuidei, eu não dei atenção. E isto ajuda-nos a que no dia seguinte todas as coisas sejam ultrapassadas e que não ganhem poder e que não ganhem dimensão, para que possam limitar, condicionar a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso lado. Se nós não enfrentarmos todas as coisas que nos acontecem, tipo, imagine, e eu conheço os meus medos, e os meus medos estão enraizados exatamente por aquela ideia da vergonha, por aquela ideia de num tempo e num momento eu não tive eventualmente ninguém que me ouvisse e que me ajudasse a desconstruir. Hoje, com 55 anos, graças a Deus, posso ter algumas pessoas que me despertam para algumas coisas que podem ser complicadas e podem até mudar o meu comportamento relativamente às coisas. O que muda nisto tudo é o autoconhecimento, é utilizarmos a inteligência emocional, é utilizarmos a psicologia positiva, tipo Martin Seligman, descobrirmos os nossos pontos fortes. Para quê? Não é para reduzir e calar os pontos negativos, mas é para que os pontos positivos da nossa personalidade sejam tão bons que os negativos não têm espaço nem poder para que ganhem dimensão na nossa vida. E eu acho que isto é que é o importante nesta questão dos medos. Todos nós temos medos, nós devemos abrir as gavetas e não os guardar, e devemos até tirar as chaves das gavetas para que as gavetas possam ser abertas por outros, porque assim nós sabemos que podemos estar expostos às situações porque somos seres humanos. Agora, quando nós estamos expostos, nós admitimos as nossas vulnerabilidades e pronto. E quando nós admitimos as nossas vulnerabilidades, tudo o resto deixa de ter valor. Maria do Céu, e como seria o mundo e a nossa interação com o mundo se todos nós de repente conseguíssemos enfrentar e erradicar os monstros internos? Eu acho que eventualmente isso não existe. Eu acho que isto é outra dimensão, há sempre um monstrozinho que fica lá. Há sempre um monstrozinho que fica e também tem a ver com a vida. Mas pode ser sim um inofensivo. Sim. Menos perigoso, não é? Nós, com o tempo, nós começamos a tratar os nossos medos por tu. E, por exemplo, o Eckhart Tolle tem uma coisa fantástica que ele diz que não tem o ego. O ego representa muito os nossos medos, muito os nossos traumas, os nossos fracassos. Mas nós, quando conseguimos ter um diálogo interno, mental, com os nossos medos e falar com eles, eles não têm poder. Quando nós temos a sinceridade e a transparência de falarmos deles a pessoas conhecidas ou mesmo não tão próximas, eles tornam-se ridículos. E quanto mais nós expusermos a nossa vulnerabilidade, menos os medos têm uma ação, seja qual for na nossa vida. E eles vão falar, mas nós vamos falar com eles e vamos perceber. Agora, vocês não se esqueçam que há aqueles medos que é a questão da integridade física, que eu acho que esses medos devem estar, que são sinais de alerta, como eu costumo dizer,
e que esses sinais de alerta devem estar realmente bem despertos na nossa vida, porque realmente protegem-nos de muitas coisas complicadas que podem pôr em causa a nossa integridade. E eu acho que isso nós devemos agradecer e até melhorar todos esses sinais. Há pouco, só para fechar, há pouco falámos da infância, das crianças que têm também os seus medos desde pequenas, e aí caberá, porque as crianças ainda não têm esse autoconhecimento, caberá aos pais fazer essa identificação. Eu acho e tentar corrigir, na medida do que é possível, naquelas tenras idades, não é? Isto tem muito a ver com os programas de televisão, com os passatempos que as crianças têm, com a percepção do mundo à medida que veem melhor, que se apercebem das coisas, que têm maior conhecimento. Tudo isto pode ser, para uma criança pequena, pode ser um monstro, porque eles realmente são pequenos e o conhecimento que eles têm também não é muito. Então, de repente, aparece algo que é assustador e nós temos que ajudar a desconstruir todas essas coisas que parecem tão grandes e, no final, não são assim tão grandes e até podem ser interessantes. Muito bem, Maria Céu, obrigado por estar connosco em mais uma edição do Momento de Inspiração. Hoje andamos aqui a enfrentar os nossos monstros internos. Para o final, vamos recordar um tema com 40 anos, mas que continua a fazer agora muito sucesso devido a uma série da Netflix, o Stranger Things. A canção é de Kate Bush, chama-se Running Up That Hill. Ela própria ficou muito surpreendida ao ponto de ter dito que o mundo estava louco, não é? Por voltar a pôr isto nos charts. De qualquer forma, ficámos aqui a recordar, de facto, um tema muito bom, espetacular, da Kate Bush no final do programa, e a promessa de voltarmos de hoje a 8 dias novamente aqui à antena. Obrigado.